Eu entendo quem tá com muita raiva, né? Porque é assim, faz parte. Cada um reage de uma forma, né? O torcedor que tá com muita raiva, tá muito puto, porque o Guga foi lá e bateu o pênalti daquele jeito, que o Otávio foi lá e bateu o pênalti daquele jeito. Mas eu não foi um jogo que me deixou com raiva, mas foi um jogo que me deixou extremamente decepcionado, né? A minha palavra para essa derrota, para esse vice-campeonato, para o rival, é decepção. Decepção porque o Fluminense foi o melhor time da competição, na minha opinião, foi quem fez a melhor campanha, por isso ganhou a Taça Guanabara, e chegou nessa final com um cenário positivo. E no pré-jogo de ontem, no Jornada, e falei no meu pré-jogo, quem acompanha aqui sabe, falei, cara, não enxergo favoritismo, não vejo favoritismo, porque assim é o futebol. É clássico, é final, jogo único. É uma loucura falar em favoritismo. E se eles estivessem num bom momento, ainda assim, eu não os colocaria como favoritos. Tem uma responsabilidade maior, investe muito mais, tem muito mais grana. Mas favoritismo num cenário desse, ele não existe. A não ser que outro time esteja muito, muito mal, que não era o caso. Mas pela primeira vez, foi diferente de 22, de 23, e falei isso no meu pré-jogo também. O Fluminense chega numa condição de igualdade. Chega olhando aqui, ó, cara a cara, na mesma altura, sem olhar para cima. E também porque o desenho do ano passado, a transição do ano passado, da reta final do ano passado para esse ano, era de uma equipe que vem em evolução, de um trabalho que vem sendo bem feito, que vem sendo bem construído, mas hoje faltou um algo a mais. Hoje faltou mais atitude, faltou mais coragem, faltou mais tesão, vontade de bater no peito e falar, a gente vai ganhar o jogo. A gente quer ganhar esse jogo, a gente não vai perder essa final. E teve muito isso lá em 22, teve muito isso em 23. Esse ano não teve. O jogo estava ali para ser jogado e o Fluminense poderia, se tivesse jogado algo próximo daquilo que já jogou e que a gente sabe que esse time tem condições de render, poderia ter ganhado no tempo normal, mesmo sem fazer muita coisa, mesmo sem construir várias oportunidades. A gente cansou de debater aqui porque a temporada começa já com o Campeonato Brasileiro. A temporada não começa só com Fluminense Maricá, Fluminense Bangu, Fluminense Madureira, não. A temporada, o calendário começa diferente. O calendário começa com jogos do Campeonato Brasileiro. E o time respondeu bem a esses jogos. A gente vinha destacando a produção ofensiva, criando várias oportunidades, com dificuldade às vezes na conclusão. Mas me preocupa bastante as duas últimas partidas. O Fluminense poderia ter sido eliminado pelo Vasco na semifinal do Campeonato Carioca se aquele jogo vai para os pênaltis. E era um cenário totalmente viável, visto que o Vasco foi bem melhor do que o Fluminense. O primeiro tempo, então, foi um domínio completo do meio de campo. Hoje foi diferente? Foi. Porque o Flamengo teve, dá para dizer, 15 minutos de domínio no primeiro tempo ali. De mais volume, sem criar chance, tá, clara de gol no primeiro tempo. Sem que não criou. Aliás, no primeiro tempo, o jogo todo, né? A verdade é que tivemos uma final muito aquém do esperado aqui no Maracanã. Um Fla-Flu, dois bons times, jogo único. A minha decepção também é com o jogo. Mas isso fica em segundo plano, é claro. Se a gente vai para os pênaltis e ganha, dane-se o jogo ruim. Mas o 0-0, poucas vezes um 0-0 foi tão perfeito. Aliás, eu sei que isso já aconteceu outras vezes, mas o futebol, o resultado no futebol nem sempre traduz o que foi o jogo. Esse 0-0 foi a tradução perfeita do desempenho medíocre para baixo. Medíocre é até um elogio de Flamengo e Fluminense. Foi até um elogio. Então, o primeiro tempo teve aquele momento de domínio, depois o Flamengo, enquanto o Flamengo subiu a marcação e encaixou a marcação, o Fluminense não conseguia jogar, não conseguia sair jogando, era só bola longa, John Kennedy não ganha de ninguém na cabeça, a gente tem pontas que não criam absolutamente nada na frente, e aí não tem jogo, amigo. É impossível ter jogo. Só que depois o Flamengo afrouxou um pouco a marcação, parou de marcar lá em cima, e aí ficou aquela coisa morna, sem graça. Volta para o segundo tempo, eu esperava uma mudança de atitude. Aos 4 minutos, tem a melhor chance do Fluminense, que foi uma tabela do Acosta e com o Hércules, em que o Rossi acabou fazendo uma grande defesa e jogou para fora. Depois o Carrascal, aos 5 minutos, bate cruzado, responde, e tem uma cabeçada do Arrascaeta, que foi a melhor chance deles, aos 32. Fora isso também, assim,
pouca coisa mudou. O Fluminense tentou jogar um pouquinho no segundo tempo, conseguiu sair um pouco mais, mas não tem nada assim que fica na memória que a gente fala, pô, merecia ganhar. Pô, realmente foi uma pena. Porque tem jogo que a gente sai triste e fala, pô, o time jogou bem, tentou, brigou, mas hoje não. E para mim, é reflexo também do treinador. E por que eu vou falar isso? Porque quando tá bem, a gente elogia e o treinador também é responsável pelo fato do time estar bem. Tanto é que eu já cansei e ainda acho o trabalho do Zubeldia um trabalho muito bom. Ainda acho o trabalho, tem muito a evoluir, tem muito a crescer, tem teto ainda para chegar. Mas hoje, na minha visão, faltou ousadia também por parte do Zubeldia. Faltou coragem também da comissão técnica do Zubeldia para tentar ganhar esse jogo. Mais uma vez, ele demora a mexer. É uma constante, é sempre. O Zubeldia demora a tomar iniciativa e responder àquilo que o jogo está impondo, colocando. Quando ele mexe, o Léo Jardim já tinha trocado 3 jogadores no ataque do Flamengo. O cara chegou ontem. Isso talvez não mudasse nada, talvez. Mas significa que você está fazendo alguma coisa, está tentando algo para ganhar a partida. O Zubeldia trocou 6 por meia. Quando trocou 6 por meia dúzia, trocou os 2 laterais. Tinha que trocar? Poderia trocar, realmente. Não estavam bem no jogo, estavam mal. E aí entra o Savarino no lugar do Serna, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Não tem nem por que esperar voltar para o intervalo. Já podia ter mexido no intervalo. Ou no máximo com 10 do segundo tempo. E vai mexer com quase 30. E aí depois, as 2 mudanças são: sai o Acosta e entra o Ganso. E sai Hércules e entra o Otávio. E o Fio falou isso no Jornada e realmente faz sentido. Substituições que pareciam ser apenas pensando nos pênaltis e não em ganhar o jogo. Não, os caras que bateram, o Ganso é batedor, já entra ali com 40, quase 42, sei lá, do segundo tempo. E o Otávio também, pelo jeito, é batedor dele, porque ele botou ele para bater, entra no segundo tempo. E o que o Zubeldia fez para ganhar o jogo? Falou, vou mudar isso aqui, vamos fazer um negócio diferente. Dá para ganhar, porque dava. Porque tinha jogo para ganhar. É claro que contra o Fluminense não jogou contra ninguém. Jogou contra um time forte, que se você demole, os caras vão lá e fazem um gol. Isso é fato, mas convenhamos. O Flamengo mudou o ataque inteiro e criou muito pouco também. É uma partida vergonhosa para eles também. Mas, de novo, falando da gente aqui, porque a gente está pensando no Fluminense, visto que o Flamengo permitiu também o Fluminense a jogar no segundo tempo, porque não tinha aquela marcação em cima na série de bola, não teve no segundo tempo. Então dava para ter jogo, dava para jogar. E aí falta para mim a visão do Zubeldia da comissão técnica, de enxergar e tentar fazer algo diferente. Tudo bem que ele tinha opções mais ilimitadas hoje, mas também a postura dos jogadores. Não vou colocar só na conta do Zubeldia. É a postura do jogador que está em campo também. É a vibração, é não se contentar com aquele resultado, é não sentar, vamos para os pênaltis, vamos decidir nos pênaltis. O Fluminense parecia conformado, os 2 times pareciam conformados para a decisão dos pênaltis. Só que eles têm mais jogadores qualificados num todo, tem um grupo melhor. E aí, dá para dizer que deu a lógica? Não sei se é a lógica, mas o risco era enorme. Então, por isso, o meu resumo para esse jogo, para essa final, é de decepção, em todos os sentidos. O Fluminense não foi o Fluminense do Zubeldia contra o Vasco, e não foi o Fluminense do Zubeldia contra o Flamengo, e de novo, numa decisão de pênaltis, cai, assim como caiu na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Isso é um sinal de alerta, porque a minha maior preocupação hoje é o meio de campo, porque esse meio de campo não está conseguindo jogar. O Acosta, não é que ele jogou bem, mas ele fica muito sobrecarregado, tudo fica nas costas dele para criar, porque ele tem 2 pontas ao lado deles que são com a bola, são muitas vezes inúteis, essa que é a realidade. A gente tem um Canóbio que é um cara que ajuda muito defensivamente, se dedica, tático, ok, mas com a bola, quando a gente precisa de atacante, cadê o atacante? E aí não dá para justificar o Savarino, que é um jogador que tem mais recurso e qualidade. Pode ser que com o tempo ele não resolva nada e jogue mal também, pode ser. Mas não dá para justificar numa final o cara ficar até os 30 do segundo tempo para entrar e falta 15 minutos para decidir o jogo, ou até numa sequência pensando já no futuro. Você pode ter um Canóbio? Pode ter, que eu entendo. Ninguém faz taticamente o que ele faz. Ninguém faz de atacante. Agora, você tem que ter algum cara que jogue bola. Algum cara que tem um mínimo de criatividade para dialogar, para acionar o John Kennedy, porque o John Kennedy jogou bem? Não jogou, mas convenhamos, ele é um pouco vítima disso também.
Qual bola que chega pro John Kennedy em boa condição? Pra gente poder até cobrar dele. Não tem. Então, é preocupante. É realmente preocupante. Vai chegar o Castillo agora, né? Chega o Midjan. De novo, o Freitas, mais uma atuação padrão Freitas. Com 10 minutos, sai jogando uma bola, perde completamente desnecessária, a torcida já começa a vaiar. E isso acaba deixando o time inseguro também. Não há surpresa nenhuma disso. Já passou da hora. Chega, Zubeldia. Não dá mais pro Freitas, tem que ficar um tempo fora, deixar dar uma respirada. Não dá mais, não adianta insistir. Chega. E agora chegou o Midjan, vamos ver como é que vai ser. E o James hoje fez um bom jogo. Ainda erra na série de bola, peca na saída, cometeu alguns erros. Mas foi uma partida muito boa do James no geral. Se o Fluminense ganha o jogo hoje, para mim, ele seria o melhor do time, junto com o Fábio. Ele quase pegou mais 2 pênaltis. Fez o que dava para fazer. O James teve uma boa atuação interessante. Mas, de novo, estava falando do Lúcio, eu acabei passando pelos atacantes. E aí eu volto para o Lúcio aqui. Martinelli e Hércules com a bola não estão rendendo o que antes estavam rendendo. O Hércules nem fala porque estava lesionado. Mas eu acho que o Martinelli também é prejudicado porque o Bernal se lesiona e aí o Fluminense perde com a ausência do Bernal. O Martinelli tem que jogar de primeiro volante e aí ele deixa de ter aquela liberdade que ele tinha com o Bernal. Então, enfim, é uma série de coisas. Houve um desajuste nessa equação aí que faz com que o Fluminense, que tinha um meio de campo muito dominante, hoje não tenha mais. E nesses 2 jogos, para mim, ficou muito explícito isso. É um problema que o Zubeldia vai ter que resolver a partir de agora. E aí, na coletiva, 2 coisas me chamaram a atenção. Ele falando sobre uma resposta de 10 segundos, tá? Por que ele demorou a mexer? A escolha do Canóbio, também ele falou sobre isso, partiu dele. Foi uma escolha dele, o Canóbio não bateu o pênalti. Olha só o que ele disse. No, yo lo hice cuando consideraba que lo tenía que hacer. No sé si demoré o no. Lo hice cuando sentía que lo tenía que hacer. No, la decisión fue mía. La decisión fue mía. Então, bom, o Zubeldia falar, eu mexi quando achei que deveria mexer. Nossa, sério? Pô, incrível. Que bom, Zubeldia. Então, continue aí mexendo só os 30 do segundo tempo, esperando o outro time tomar atitude, esperando as coisas acontecerem para mexer. É um problema, se ele não atacar esse problema, a gente vai sofrer muito com isso na temporada. E o Canóbio não bater, aí eu vou para a questão dos pênaltis. Eu acho que os pênaltis são uma consequência. Cara, você vai bater, os caras vai ter... Cara, não tem muito controle. É claro que é qualidade também. Mas para mim o que mais me incomoda é que o Fluminense não fez durante os 90 minutos. O Guga ter ido lá, foi lá, bateu, o cara foi escolhido para bater, bateu mal, bateu uma merda. O Otávio, outro. Mas aí o Otávio é que vai para as alternadas. E tinha Martinelli e Canóbio. Martinelli, capitão do time. Desculpa, Martinelli tinha a obrigação de bater na frente. Ele tinha a obrigação de pedir para bater na frente. Responsabilidades, amigo. Ele era o capitão do time no momento. O Canóbio perdeu ano passado, mas ele é atacante. Ele tinha que bater na frente do Otávio. E se é uma escolha do Zubeldia, o Zubeldia errou. Ah, mas ele treina bem. A gente debateu isso aqui no pré-jogo, no pós-jogo. Treina bem. Mas treina, meu amigo. Não tem ninguém lá no CT. Aqui tem 70 mil pessoas no Maracanã. De frente para a sua torcida. É outra coisa totalmente diferente. Então, para mim foram escolhas erradas. Erradas também. Errou muito aí. Então errou mais ainda o Zubeldia. É a minha visão. Dava a sensação de muita decepção, porque dava. O Fluminense merecia, inclusive, porque foi o melhor time do campeonato. O Campeonato Carioca, ele não é tão importante assim, mas ganhar um rival, tirar, ver os caras festejando aqui, ninguém quer isso. No fim das contas, todo mundo quer ganhar. Mas temos um ano inteiro pela frente. É motivo de preocupação essas últimas 2 atuações, mas não tem nada de terra arrasada. Temos uma temporada inteira pela frente, com competições muito mais importantes que vão exigir muito mais da equipe. E é necessário acertar aquilo que não saiu bem. E foi muita coisa nesses últimos 2 confrontos. Ainda tem muita temporada pela frente. A visão do trabalho que eu tenho em relação ao trabalho do Zubeldia não muda. Só que é necessário agora chegar de fato, né? Chegou na semifinal, perdeu aquele jeito, quando o Fluminense era melhor. E chegou na final hoje num momento melhor e perdeu também para o Flamengo. Então, agora está na hora de dar aquele passo a mais. Está na hora de subir aqui, alcançar um novo nível, de chegar e ganhar. Porque está montando um time com condições de competir. Ah, mas vocês acham que vai chegar? Gente, tá aí para todo mundo. Não tem ninguém muito acima jogando pra cacete. Tá aí para todo mundo. Quem acertar ou quem errar menos, vai chegar. E eu espero que tenha sido um recorte negativo essa semifinal e essa final.
Quinta-feira, Campeonato Brasileiro. A partir de hoje, é virar a chave, olhar para frente, porque tem muita coisa para melhorar ainda e tem muita coisa por acontecer. O Fluminense caiu hoje, machuca, é péssimo, é ruim, tá todo mundo puto hoje. Mas a verdade é que, enfim, a gente tem todo um horizonte aí, todo um caminho para percorrer. Fechou, pessoal? É isso. Deixe aí seu like, seu comentário, também desabafe aí, fique à vontade. Você está sempre livre para fazer isso aqui no canal do Leste, desde com respeito, né? Que é importante também, mesmo nos momentos ruins. Tamo junto, valeu.